Eita. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vou compartilhar um pouco da mensagem do Alimento Diário dessa semana com os irmãos. E o título dessa semana foi Reinarão em Vida por Meio de Jesus Cristo. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E a gente vai falar um pouco sobre a palavra da vida, a comunhão da vida e nós como pedras vivas para a edificação do Senhor.
Ó Senhor Jesus, mas o irmão vem falar mesmo sobre a importância da palavra e o quanto que o inimigo ele tenta atacar a palavra justamente por sua importância. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, queria ler para iniciar esse compartilhar, João 1, do 1 ao 3. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, a minha Bíblia, ela é da Nova Almeida atualizada, então ela vai ser um pouquinho diferente. Mas eu acredito que até o significado fique melhor, porque ela é mais simples. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Quem achou pode ir lendo. Do 1 ao 3. João 1, do 1 ao 3. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, no princípio, ó Senhor Jesus, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ó Senhor Jesus, aleluia! No princípio já existia o Senhor Jesus, e Ele era a própria palavra, né? E o Verbo, Ele é aquilo que a gente determina para ser uma ação, né? Então o Senhor é o próprio agir, o Senhor é o próprio ser. Senhor Jesus, como palavra, Ele criou todo o universo. Ó Senhor Jesus, graças a Deus que aqui também mostra que sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, tudo é sobre o Senhor, nada é sobre nós, né? Graças a Deus que eu posso compartilhar, sabendo que tudo que eu falar aqui é sobre o Senhor e não é nada sobre mim. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, sou só alguém que está compartilhando, mas a palavra vem do Senhor. Ó Senhor Jesus, porque Ele é a própria palavra. E o irmão Pedro, ele também tem esse coração, né? A gente vê que ele se dispensa apenas como um canal. Ele não está tomando para si nem a glória, nem falando algo de si mesmo. Mas ele entendeu que o Senhor, Ele tem uma palavra viva para nós. E Ele precisa dispensar essa palavra viva, para que ela possa alcançar todas as pessoas, né? E trazer o governo de Deus. Ó Senhor Jesus. Porque o desejo de Deus, irmãos, é reinar com Cristo, por meio da palavra. A palavra, ela é o que encabeça o ser humano, né? Senhor Jesus, por meio da palavra é que a gente faz parte do reino de Deus. Que a palavra é o próprio Deus. Senhor Jesus. E aí, irmãos, sabendo de toda a importância da palavra, o inimigo ele vai querer fazer uma só coisa, né? Que é tentar atacar essa palavra. Então a gente vai ver que durante toda a história da igreja, o inimigo ele sempre atacou o canal que o Senhor escolheu para dispensar a sua palavra. E sempre que ele consegue, irmãos, anular esse canal, a igreja ela fica estagnada, né? A última estagnação que teve durou 1.500 anos, para vocês terem uma noção, né? Desde de onde tinha o falar profético, para depois que até ser restaurado, né? Na verdade, acho que foi mais de 1.500 anos. Senhor Jesus. 19 séculos. Senhor Jesus. Muito, muito estrago pode fazer, então, o canal ser afetado, né? Ser perdido o canal do Senhor da palavra profética. Teve que ter 19 séculos de história da humanidade para poder se recuperar o canal, né? Senhor Jesus, então a gente precisa valorizar, irmãos, o canal que o Senhor está dando a sua palavra hoje. Senhor Jesus, de fato, não é meramente uma pessoa falando, mas é Deus falando por meio de alguém. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E João, irmãos, ele vai mostrar para nós, aqui no seu evangelho e também nas suas cartas, que o Senhor pretende usar a sua vida para governar a terra, né? O evangelho de João, o evangelho que João escreveu, ele mostra a importância da vida de Deus. E que só a vida de Deus pode trazer o governo de Deus para a terra. Senhor Jesus, e essa vida, ela vem através da palavra. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Vamos dar uma olhada em Gênesis. Senhor Jesus. Gênesis 1, e depois o 2. Que a gente vai ver um ponto interessante, que fala assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Entre esse versículo e o seguinte, irmãos, tem todo um espaço de tempo, né? Aconteceu várias coisas aqui, né? E a principal delas foi a rebelião de Satanás. Então o Senhor criou os céus e a terra para Ele poder governar por meio da sua vida. Só que aí, Lúcifer, que foi criado como um ser perfeito, começou a crescer iniquidade no coração dele. E aí, ele se rebelou, né, querendo ser igual a Deus. Então,
o que acontece quando ele se rebela e tenta ser igual a Deus? Toda a criação, irmãos, ficou, por consequência, sem forma e vazia. E eu vejo que isso é um paralelo também, irmãos, do nosso interior, né? Quando a gente rejeita o Senhor do nosso interior, a consequência é a gente ficar sem forma e vazio. As pessoas aí fora, elas são sem forma e vazias, né? Elas estão buscando um propósito, buscando uma forma, né? E aí a gente vê várias criações de grupos sociais, de pessoas procurando um propósito, procurando um lugar para se achar, né? Para poder se pertencer. E a gente vê que isso é porque sem Deus governando a nossa vida, a gente fica sem forma e vazio. Senhor Jesus, e aí o Senhor tem que fazer uma nova criação, né? Senhor Jesus, graças a Deus, todos nós aqui já somos nova criatura. Ó Senhor Jesus. E isso o inimigo não pode tirar, né? Ó Senhor Jesus. E essa nova criação é interessante, né? Não fala aqui no princípio Deus criou os céus e a terra, não mostra nesse princípio antes como foi que Deus criou. Mas fala que no 3, que Deus criou o universo a partir daí, né? Através da palavra. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Então a gente vê que o poder da palavra é o maior poder que existe no universo. Só a palavra de Deus pode criar as coisas de onde não existe, né? Senhor Jesus, mas isso também se aplica ao nosso interior. O Senhor, quando a gente vai até a palavra, Ele diz, haja luz, e há luz dentro do nosso interior. Ó Senhor Jesus, começa a criar a vida do nosso interior, né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Por isso o inimigo de Deus sempre vai atacar a palavra. Ó Senhor Jesus. E aí a gente vê também que os anjos foram criados perfeitos, né, pelo Senhor. Os anjos, eles foram criados sem defeito, né? Senhor Jesus, principalmente entre eles o inimigo. Já o Senhor criou o homem um pouco menor que eles. Mas dentro de nós, que somos um pouco menor, o Senhor colocou a coisa que não existe nos anjos, que é o Espírito de Deus. E aí esse Espírito é o que faz a gente conseguir ter acesso à palavra. E esse Espírito é o que a gente, por meio dele, que a gente consegue acessar as coisas eternas. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. E Ele criou a gente assim, já para mostrar que a gente não deveria confiar em nós mesmos, mas confiar no Senhor, no Espírito que há dentro de nós. Então, nosso corpo foi feito para viver em independência. E o que é muito engraçado, porque o inimigo, a atitude dele, né, de fazer Eva comer do fruto, foi justamente para quebrar isso, para dar a ilusão de que o homem foi feito para viver autossuficiente, né? Sendo que todo o nosso ser é criado para viver em dependência do Senhor. Ó Senhor Jesus, e é por isso, irmãos, que existem tantas doenças, né? Tantas doenças da alma. A alma não foi criada para estar governando o nosso ser. Senhor Jesus, é o equivalente a eu tentar andar com meus braços. O braço não foi criado para andar, né? O que foi criado para andar foi as pernas. Senhor Jesus, enquanto eu tento andar, reger a minha vida pela minha alma, vai só gerar sofrimento. Porque o que deveria estar regendo minha vida é o Espírito. Senhor Jesus, é muito fácil falar isso, mas muito difícil praticar. Senhor Jesus, viver pelo Espírito, irmão, viver de negação, né? Senhor Jesus, infelizmente o pecado, ele quebrou como a gente funciona, né? Ele invertendo essa posição do Espírito para a alma, a gente agora está viciado em agir por nós mesmos. Senhor Jesus. Então a gente precisa inverter essa troca aos poucos. E aí isso é até a volta do Senhor, esse processo, né? Senhor Jesus. Mas graças a Deus que a obra que o Senhor começou, Ele vai completar. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Gênesis 1, 26. E Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tendo ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Ó Senhor Jesus, aqui vem mostrar o propósito de Deus em ter criado o homem, né? Aqui tem um detalhezinho, eu não sou nenhum especialista em português, mas eu sei que quando tem um A que tem crase, pode ser substituído por para A. Então, façamos o ser humano à nossa imagem, pode ser substituído por para a nossa imagem, mostrando que a função do ser humano é ser a imagem de Deus, né? O que é uma imagem, né? É a representação de alguma coisa. Senhor Jesus, então a nossa função é representar Deus aqui na terra. É ser o governo de Deus aqui na terra, uma extensão do ser de Deus. Senhor Jesus. Esse é o propósito do ser humano, né? Porque aí muitas pessoas vão tentar preencher isso com diversas coisas aí no mundo. Só que aí nunca vai gerar felicidade, porque o único propósito do ser humano é ser a imagem e semelhança de Deus. Senhor Jesus. E a grande tragédia da humanidade, irmãos, que o irmão Pedro já falou algumas vezes, né, e volta a falar nessa semana,
foi o inimigo ter mudado isso, ter corrompido isso através da queda do homem, né? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quando o homem caiu, ele perdeu essa função. E aí, tudo que o homem faz depois da queda é morte. Senhor Jesus, o homem foi governado pela morte em vez de ser governado pela vida. Senhor Jesus, mas o Senhor não desistiu do seu plano, né? Por isso, ele veio com seu filho nos resgatar. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, e o Senhor é a vida eterna que recebemos por meio da palavra. Ó Senhor Jesus. A igreja, irmãos, ela é o oposto do mundo. O irmão Pedro, ele fala que o mundo, ele tem hierarquia, né? Ele tem cargo, cada pessoa é de cima para baixo, né? Poucas pessoas privilegiadas em cima e muitas pessoas fomentando, né, essas poucas pessoas no poder. E a gente vê que a igreja é o extremo oposto disso. Aqui não há cargos ou posições, né? Mas todos somos membros do corpo. Senhor Jesus, todos temos funções, mas essas funções não tornam a gente melhor do que ninguém, né? Senhor Jesus, só temos papéis diferentes. E isso, irmãos, é revolucionário. Você não vem em nenhum outro lugar, uma instituição ou lugar com essa configuração. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E é por isso que é importante, irmãos, dar valor à palavra. Porque a única coisa que coordena todo esse organismo vivo é a palavra do Senhor. Todos nós estamos aqui por uma coisa só, que é a palavra. Ninguém está aqui somente pelos afetos ou porque conhece alguém, mas é principalmente a palavra. Se não tem a palavra para nos conduzir, a gente não vai ter força para poder vir para as reuniões, né? Para poder servir, para poder ser engajado nesse serviço. Por isso o irmão ele encoraja, nessa semana a gente está servindo a palavra, recebendo a palavra de perto. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Queria ler com os irmãos agora Hebreus 1, do 1 ao 2. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Hebreus 1, do 1 ao 2. Senhor Jesus, antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Ó Senhor Jesus, o Senhor tem usado o Filho ultimamente para falar para nós. Ó Senhor Jesus, mas aqui também mostra que o Senhor fala por meio dos profetas. Ó Senhor Jesus, o Senhor... usando o exemplo do irmão Pedro, né, que ele bota no alimento diário, ele não fala conosco através de um megafone gigante, né? Mas ele usa pessoas. Ele usa o ser humano, né, para fazer a função para a qual o ser humano foi designado, que é ser a boca de Deus aqui na terra. Então o Senhor, ele fala pelos profetas. Oh, Senhor Jesus. E atualmente ele fala através de Cristo. O falar que a gente ouve hoje do irmão Pedro, nada mais é do que o falar de Cristo, que o irmão Pedro tem sido fiel em transmitir. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quando a gente não tem essa convicção, irmãos, a gente vai notar muito só a parte humana do que o irmão Pedro está falando, né? E não vai tocar na vida que há ali por trás. Senhor Jesus, porque todo falar do Senhor, ele não funciona, irmão, se não tiver fé. A fé é o meio pelo qual a gente consegue acessar o poder de Deus. Sem fé, não tem como agradar a Deus. Sem fé no falar profético, a palavra profética vai ser meramente letra, né? Senhor Jesus, então a gente precisa ter fé no falar do Senhor. Como vindo do Senhor, né? Senhor Jesus, eu acho que esse é o principal rogo dessa semana. O irmão Pedro está pedindo que a gente não ouça o falar dele como se fosse de um ser humano normal, né? Mas sim o falar que vem do Senhor. Ó Senhor Jesus, porque de fato é o falar que vem do Senhor. Ó Senhor Jesus, a gente sabe disso como, né? Através dos sinais. A palavra do Senhor, quando ela vem do próprio Deus, ela é acompanhada de sinais. Só que esses sinais têm um detalhe. Para eu perceber eles, eu tenho que estar próximo. Se eu não estiver próximo, não vai ter como eu ver os sinais. E é isso que João mostra no seu evangelho, né? Dentre todos os outros evangelhos, eles só conseguiram ver o sangue saindo do Senhor. Mas somente no evangelho de João é que o João conseguiu ver a água, porque ele estava próximo, né? A gente pode fazer um paralelo, né, que sem estar próximo da palavra profética, a gente vai ver muito só o sacrifício. Só o sangue, só a cruz, só o peso, né? Só que quando a gente está próximo dessa palavra, ela se torna vida para nós.
A gente vê a vida, a gente vê a transformação, a gente vê os frutos. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, eu fui muito encorajado a eu mesmo estar mais próximo dessa palavra. Ó Senhor Jesus, porque nunca é o suficiente, irmãos. A gente precisa sempre estar sempre mais próximo do Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E a gente vê nessa semana também que começou ali com Pedro, né? O falar profético do Senhor. E aí depois passou para Paulo. E a função de Paulo era expandir, né, toda a revelação do Senhor. E aí depois de Paulo, mesmo tendo passado, por exemplo, o irmão Pedro cita que ele passou 3 anos admoestando as pessoas de Éfeso. 3 anos ele passou lá pregando a palavra, trazendo a revelação, desvendando os mistérios de Cristo para aquelas pessoas. Mas, como eles eram pessoas muito ligadas ao mundo, né, ainda tinha muita coisa do mundo, aí eles trouxeram muitas filosofias, muitas tradições deles mesmos. E no final eles estavam discutindo sobre essas coisas, em vez de focar na vida, né, em vez de focar na palavra profética, na direção do Senhor de alcançar as pessoas. E no final todos eles abandonaram o apóstolo Paulo, né? Infelizmente, irmãos, o inimigo ali já estava atacando a palavra do Senhor, colocando irmãos que estavam ali muito mais para conseguir seguidores, colocando pessoas, né, que tinham o desejo não de edificar a obra do Senhor, mas de edificar uma obra para si mesmo. Senhor Jesus, infelizmente, irmãos, esse foi o destino final de Efésios, né? Senhor Jesus, ali na época de Paulo. Ó Senhor Jesus. Só quero ver se eu acho aqui o versículo que Paulo fala, né, que todos abandonaram ele. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Tu sabe, Israel, esse versículo? Senhor Jesus, que eu perdi a referência dele aqui. Ó Senhor Jesus. Amém. 2 Timóteo 1,15. Poderia ler para mim, por favor? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, só para contextualizar, né, que de fato, na época de Paulo, existia isso. Já existia os ataques à palavra profética, já existiam as pessoas que não deixavam essa palavra fluir, né? Então, irmãos, essa batalha que a gente tem hoje, ela não é de agora, não é da nossa fase. Na verdade, ela voltou a ser o que era antes. Por quê? Porque nessa época da igreja primitiva, o evangelho estava tomando toda a terra. O evangelho, ele estava, de fato, trazendo o governo de Deus à terra. E o inimigo, ele não pode suportar. Se a arma mais forte de alguém numa guerra é a palavra, o adversário ele vai tentar atacar a arma mais forte, certo? Senhor Jesus, para poder vencer a guerra. Isso é bem lógico. Então, tipo, o inimigo ele vai tentar atacar a palavra. Mas isso é um sinal, irmãos, de que o Senhor está próximo. E de que o Senhor está fazendo sua obra, né? Muito mais agora no final do tempo. Senhor Jesus. Isso também acontece, né, com o profeta que o Senhor usou depois de Paulo, que foi João, né? Na época de João, a igreja já estava muito atacada, né? E aí a função de João ali era remendar as redes, era pegar tudo aquilo que sobrou e tentar reedificar, né? Reestruturar. Senhor Jesus. E aí o Senhor usou ele para terminar, né, toda a revelação da economia dele. Senhor Jesus. Por isso que o irmão Pedro fala até que o evangelho de João, ele é o conclusivo, né? Senhor Jesus, porque ele gera a conclusão. Ó Senhor Jesus. E a gente está dentro desse ministério. Senhor Jesus, a palavra que a gente fala hoje, ela vem do mistério, né, de João, que é o mistério que vai ficar até a volta do Senhor, que os irmãos já explicaram isso. E aí, o Espírito e vida vai trazer o Senhor de volta. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E aí a gente vê, irmãos, a importância de permitir haver essa circulação da palavra. Quando essa circulação da palavra profética, ela acaba, a consequência, irmãos, é o afastamento, né? É a degradação da igreja. Senhor Jesus, e isso também tem que existir em todos os círculos, né? Tanto na minha intimidade, eu preciso deixar a vida circular na minha vida diária, quanto também nas reuniões, né? Senhor Jesus. Por isso, irmãos, para concluir, o encorajamento que o irmão Pedro faz é que a gente permita essa palavra estar circulando entre nós. Que a gente possa estar sempre permitindo ela preencher totalmente a nossa vida, né? Trazendo a realidade de Deus.
Senhor Jesus, e aí a igreja, quando ela estiver totalmente preenchida da realidade de Deus, ela vai ser a plenitude de Cristo. Senhor Jesus, e tudo começa com Cristo encabeçando o nosso ser, né? Quando Cristo encabeça o nosso ser, a gente consegue ser edificado em amor. E aí, quando a gente é edificado em amor, a gente se torna a igreja em Filadélfia. E o que está destinado para a igreja em Filadélfia é as portas do reino, né? Senhor Jesus. Amém. Que nós possamos estar tendo o viver de Filadélfia, então, irmãos. Vou ficando por aqui. Os irmãos dão segmento. Amém. Senhor Jesus, diante de uma palavra assim, irmãos, a gente é bastante encorajado, né? A gente sabe que a gente está num rumo que está de acordo com as Escrituras, né? A palavra, como o irmão falou aqui, né? Ela está sendo perseguida desde o primeiro momento que ela foi dada uma ordem lá no Jardim do Éden, não é? Desde ali que começou o ataque do inimigo com a palavra, né? Por quê? Porque a palavra vem do próprio Deus, né? Vem da direção do Senhor, e a gente vê assim, né? Hoje não está sendo diferente, né? Quantas coisas o Senhor tem mostrado ali com os principais líderes dos judeus, né? Que era o povo escolhido, né? O povo da promessa, e foram os primeiros a rejeitar o Senhor, né, com esse governo humano, né, que é uma hierarquia, né, tudo diferente, irmãos, né, e quando o Senhor vem falar para nós que a gente é apenas servo do Senhor, né, que não tem nenhum aqui mais qualificado do que o outro para reinar, o Senhor é que está qualificando. O Senhor começou essa boa obra em nós, não é nós que somos bonzinhos, não. Né? A palavra é que tem que estar habitando em nós para trazer esse governo de Deus, o governo celestial. Não é esse governo humano, não está relacionado com o governo aqui da terra, né? Aqui na terra as pessoas até pisam uns nos outros para alcançar esses cargos maiores de privilégio, de zona de conforto, de tudo. Mas na igreja não, irmãos, o maior é aquele que serve os irmãos. Né? E como é que a gente vai servir os irmãos? Através da palavra habitando em nós, para encher o nosso coração de amor. Para cuidar de uma pessoa, precisa de muito amor. Né? A gente vê no viver familiar, né? Quando nasce uma criança, quantas coisas você tem que se abster para cuidar de uma criança? Quem tem criança aqui, como Juliette agora está com recém-nascida, ela está vendo como é hoje, né, Ju? Tem que se abster de muitas coisas. Por quê? Porque requer um certo cuidado, um certo amor, né? Um labor de amor. Mesma coisa, irmãos, somos nós, né? Na vida da igreja. O Senhor quer que essa vida se espalhe, né? Que somos essa extensão de Deus aqui na terra, mas a palavra tem que estar habitando. Por isso que Paulo avisou, né? Habite ricamente a palavra de Cristo em vós, né? Tem que estar implantado em nós, inculcando em nós, que vem por meio da imersão, né? Louvado seja o Senhor, irmãos. Então, amém. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, irmãos, eu louvo ao Senhor pela palavra profética, porque Ivens falou aqui, né, da questão da recriação, né? Quando o Lúcifer foi precipitado para aqui, para a terra, né, com a rebelião, a terra ficou sem forma e vazia. Mas eu quero confessar aos irmãos, quando eu me apartei dessa palavra, eu reunindo, mas a minha vida estava sem forma e vazia. Ó Senhor Jesus, e é triste um viver religioso
que você senta nessa cadeira, vê os irmãos desfrutando, você nem desfruta do mundo, nem consegue desfrutar do Senhor. É triste. O Senhor sabe o quanto eu chorava. Senhor Jesus, eu não cria na palavra, não cria que essa palavra ela era vinda de Deus, porque eu não compreendia. Eu acreditava que aquilo era o irmão que tinha criado essa história. Olha, irmãos, eu acho muito importante a gente falar isso. Sabe por que é importante? Porque tem muitos irmãos que estavam como eu e que não têm coragem de falar. E aqui é para a gente nos edificar e nos curar um ao outro. A gente não pode chegar aqui com folha de figueira, não. Eu tenho que dar essas experiências, mostrar aos irmãos. E a minha vida estava sem forma e vazia, eu não conseguia desfrutar. E eu estava me angustiando tanto, porque eu me vi um peixe fora d'água. E eu comecei a chorar e orar, eu dizer ao Senhor, Senhor, será que tudo que eu vivi contigo vai ficar pelo caminho, Senhor? Eu temia isso, irmão, porque não há outro caminho, não há outra vida, não há outro lugar. Não há outro, olha, fique convicto. O viver da igreja, ele é lindo, ele é exclusivo, só tem ele. Que tem um falar desse que vem do trono de Deus. Ó Senhor Jesus, irmãos, quando a gente começa a crer e desfrutar, você consegue sentir a diferença no seu interior, porque a vida começa a jorrar. Ó Senhor Jesus, irmãos, eu leio o alimento diário e eu fico lamentando, eu digo, eu tenho que ter tempo para ler novamente. Eu quero ler novamente, irmão, porque é rico, irmãos. Essa palavra é rica. Quando eu cheguei na vida da igreja, a primeira coisa que o Senhor providenciou foi um irmão, que hoje não reúne mais conosco, e me deu uma assinatura do alimento diário. Um irmão que não está mais hoje conosco. E pela graça de Deus, quando eu estava sem forma e vazia, vivendo nessa situação, o Senhor levantou uma amada, que me deu uma assinatura. Naquilo que eu recebi, eu disse, isso é um sinal. Do jeito que eu desfrutei da vida lá atrás, por meio dessa palavra, eu tenho que crer que o caminho para eu voltar à vida é esse. Amém. Senhor Jesus, irmãos, o Senhor sempre manda socorro para a gente. O Senhor sempre manda socorro. A gente precisa ser sensível. E pegar, irmãos, e tudo está no meio da palavra. Eu queria desfrutar aqui uma parte que fala assim, Jesus é a vida eterna. Como podemos recebê-la? Pela palavra. Jesus é a palavra da vida. É por intermédio da palavra que Deus transfere sua vida ao homem. E assim o governo da vida é instalado. Ó Senhor Jesus, não há outro meio. Irmão, se você não está bem, isso aí, olhe, não desista do Senhor, porque o Senhor não vai desistir de você. Você vá diante do Senhor e diga, Senhor, me salva, me socorre. Eu não estou bem, não estou crendo, estou sem fé. Seja franco e peça cura, e o Senhor lhe toca e você recebe vida novamente. Mas creia nessa palavra, essa palavra vem do alto. Ela é do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra vem do alto. Meus irmãos, a palavra vem do alto. Irmãos, realmente, né, quando a gente crê nessa palavra, né, ela nos renova, ela faz a obra, né? E ontem, na casa de adolescentes, a gente teve essa experiência, amém? Só quem estava, irmão, sentiu a esfera que a gente sentiu, né, quando terminou a casa. Né, assim, irmãos, nós, na verdade, né, no prático, a gente tem enfrentado algumas dificuldades, né? Poucos adolescentes, né, participando, né? Muitos capitães, poucos irmãos, aleluia. Mas o Senhor tem nos honrado, irmãos. A gente não pode desistir, né? Essa semana falou no alimento diário que Neemias perseverou. E mesmo as dificuldades, Neemias perseverou. E nós precisamos perseverar, irmãos. Senhor Jesus, né? Por isso a importância dos irmãos também estar orando por esse encargo, né? Por um lado, a palavra faz a obra. Mas as orações dos irmãos resguardam esse encargo, né? Faz essa palavra avançar, né? E ontem a gente teve uma experiência muito forte. Ontem aqui no local a gente desfrutou, né, da imersão explosiva. E a gente tocou muito no ponto 4, né? Vou ler um trechinho para os irmãos. Fala assim: quando separamos um tempo para o Senhor, Ele cuida de nós.
Que adianta desgastar-se para ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Vivamos para o Senhor. Mesmo trabalhando, se tivermos o coração na obra de Deus, Ele suprirá todas as nossas necessidades. E eu lembro que ontem, quando a gente leu que quando separamos um tempo para o Senhor, Ele cuida de nós, a gente se apegou a isso, irmãos. A gente creu. Naquele momento ali, a gente estava separando um tempo para o Senhor. E a gente queria que o Senhor ia fazer a obra, né? No dia anterior, a gente teve uma comunhão de capitães, né? E foi gerado em nós o sentimento de novidade de vida. A gente não ficar do mesmo jeito, a gente ser renovado, né? E a gente se agarrou a isso. Quando foi na saída, né? O irmão falou assim, né? Até o Jonathan, a gente compartilhando a reunião de capitães, ele falou, né? Irmãos, não tenha medo não, diga que vai fazer a reunião na casa da pessoa e deixa ver o que o Espírito vai fazer. E a gente fez isso, irmãos. Ontem a gente saiu por aqui, né? A gente ficou ali na Rua da Caixa d'Água. Tava eu, o Márcio, acho que a Bianca. E a gente se dividiu, né? As equipes. E a gente saiu. E a gente orando, né? Orando por umas 3 pessoas, aparentemente abertas. Mas eu estava orando ao Senhor no meu interior por uma experiência. Eu digo, Senhor, eu quero experiência com essa palavra. Se o Senhor está falando, eu quero crer. Aí eu vi uma senhora com uma criança. Aí a senhora andando, eu disse, rapaz, vamos naquela casa verde? Eu, Márcio, vamos agora. Aquele jeito dele, né? A gente foi. Só que o menino começou a caminhar para a casa do lado. Eu disse, não, vamos fazer melhor. Para onde esse menino foi, a gente vai atrás. A gente seguiu a criança. Quando seguiu a criança, né, era uma senhora, né? Tinha esse neto e tinha uma neta adolescente. E aí, né, a gente fez, posso orar por você? Quando a gente terminou, ela não parava de chorar. Aí fez assim, pode sim, em nome de Jesus. E ali a gente compartilhou essa palavra com ela e desfrutou com ela. E ao final, irmãos, ela chorava tanto que ela não conseguia falar. E eu compartilhei com ela o nosso sentimento, né? E joguei assim para ela, falei assim, olha, se a senhora quiser, o nosso sentimento é cuidar da senhora e alimentar a senhora com a palavra. A senhora crê? Aí ela chorando muito falou assim, eu creio que essa palavra que você está falando veio de Deus. E é Deus que está vindo aqui cuidar de mim. E aí quando terminou, né, eu disse, a senhora quer falar alguma coisa? Ela chorava tanto que ela olhou assim para o alto da casa e falou assim, Senhor, me dê forças para falar, eu quero falar. E aí depois dessa oração, irmãos, ela falou assim, olha, hoje eu estava numa situação muito difícil. E o Senhor sabe no meu interior quanto eu precisava da visita de vocês. E aí ela começou a chorar, né, e falar o sentimento dela. E quando ela conseguiu falar realmente, né, eu falei para ela, olha, eu queria levar você para a reunião amanhã. Ela muito sem jeito e tudo. Aí a adolescente falou assim, vovó, vamos embora, a gente vai com esse povo e vai desfrutar do Senhor. A adolescente, né? Mas ela não quis. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu posso visitar a sua casa? Ela disse, se for para a palavra de Deus, a minha casa está aberta, pode vir. E aí eu já marquei com ela uma reunião amanhã para 7h da noite. Então assim, irmãos, a palavra ela faz a obra. Mas ela precisa que a gente tenha esse coração de crer, né? Então, eu lembro que quando eu estava contando para os irmãos, a irmã falou assim, irmã, gente normal não crê nessa palavra. Porque é loucura, irmãos. Você chegar na casa de alguém que você não sabe nem quem é e falar que vai fazer uma reunião na casa dela, isso é normal? Não é. Mas é isso que a palavra está mandando, irmãos. E quando a gente segue, a obra se cumpre. Então, irmãos, se a gente quer desfrutar realmente dessa palavra sobrenatural, a gente não pode ter medo. A gente tem que se entregar. E agora, irmãos, vamos orar ao Senhor, né? Vamos cuidar dessa família, né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, no início, no passado, no começo de tudo, Deus fez tudo sozinho. Né? Deus fez tudo através da palavra. Haja luz, houve luz. Mas hoje o Senhor quer fazer a sua obra com um homem. Aquele homem que o busca, né? Que vai buscar a sua palavra. Deus não quer fazer hoje a sua obra sozinho. Ele conta com cada um de nós que estamos aqui. E outros que precisamos buscar lá fora, como a Raíssa falou, né? Então Deus hoje não quer fazer a sua obra sozinho. Quer fazer com um homem, aquele homem que o busca. E conta com cada um de nós que estamos aqui. Amém? Amém, irmãos. A gente vê, né, como realmente é muito sério essa questão da palavra. Eu ganhei muito num videozinho que o IVPT, né, fez, um irmão falando, que o Senhor ele veio para os seus, mas os seus não receberam. E que em Jerusalém muitos rejeitaram o Senhor, né? Mas que em Betânia ele encontrou um grupo de irmãos que o acolheram. Aí ele até fez uma reflexão, né, nos levou a refletir, né, você diz que aceita o Senhor,
mas você tem abraçado essa palavra, porque se você rejeita a palavra, você infelizmente está rejeitando o próprio Deus. Porque a palavra é a transmissão, é a corporificação do Senhor Jesus se transmitindo até nós, né? Não sei se vocês tiveram experiência de não gostar da conversa de certa pessoa. Você não só gosta da conversa, assim, fulano tem uma conversa assim, assado, mas você, infelizmente, está rejeitando não só a conversa, a transmissão, mas a própria pessoa. E, assim, a palavra é a transmissão, é o Senhor se doando, se entregando para estar perto da gente, para nos fazer ter mais intimidade com Ele, para fazer realmente a gente receber, estar aberto a habitação. A gente é a habitação do próprio Deus, né? E a gente sabe que o Senhor nos criou com essa intenção de realmente se mesclar a cada um de nós. E assim, quando a gente aceita a palavra, a gente está abrindo, né, esse portal para o Senhor realmente se mesclar conosco e que a gente possa, né, ter esse coração de acolher e valorizar e querer estar perto, se alimentando, a todo momento escutando, qualquer tipo meio, qualquer ferramenta, qualquer transmissão, a gente precisa estar ali junto, com o ouvido bem atento, porque cada palavra é essencial, né? Principalmente para nos deixar moldados com essa forma, preenchidos, porque sem a palavra, infelizmente, nós somos, né, como o Ivens falou, sem forma e vazios, né? Que o Senhor nos ajude a estar com ouvidos atentos e com o nosso coração bem apegado a esse falar. Amém. Amém. Senhor Jesus, para vir aqui para frente não é fácil, né? Irmãos, eu posso testemunhar, irmãos, diante da palavra que foi falada hoje, diante dos compartilhar. Eu sou uma testemunha viva, realmente, que se a gente segue essa palavra de perto, e realmente a gente ouve, e a gente crê, Deus vai nos conduzindo. As intempéries não vão faltar, porque não é fácil, irmãos. Eu digo a você, porque nessa trajetória todinha, né, que eu estou aqui até hoje, posso testemunhar que não é fácil, né? A gente olha, às vezes eu olho aquela trajetória do povo no deserto, né? Que não foi fácil, né? A murmuração, tudo, irmão. Mas graças ao Senhor, que eu acho que cada um de nós que está aqui só tem que agradecer a Deus pelo privilégio. Eu vi Betânia compartilhando, né? Aquela questão da terra, sem forma e vazia. Realmente, às vezes, nós nos sentimos, irmão, dessa maneira. Mas eu vejo aqui, olha, não é de hoje, como o Ives compartilhou. Não é de hoje e nunca, e nada assim eu acho que vai nos impulsionar a prosseguir com o Senhor. Sempre vai ser, sempre ventos contrários, irmão. Eu tinha uma irmã que reuniu conosco, hoje ela voltou, está reunindo. Que ela sempre dizia, às vezes, quando tinha conferência, quando tinha reuniões, eu dizia, mulher, eu não vou não. Mas aí eu dizia, mulher, os irmãos vão vir, vão ir e vão trazer a palavra, né? Mas ela dizia, não, Lena, não é a mesma coisa. Onde a trombeta, ela dizia assim, onde a trombeta estiver tocando, a gente tem que estar de perto ouvindo. Mas, irmãos, realmente, hoje eu vejo assim, né? Eu tenho acompanhado, assim, eu vejo assim, Senhor, só tenho que agradecer a Deus, como Betânia disse, não existe outro lugar. Não é que não tenha pessoas buscando o Senhor, mas essa palavra, esse viver, eu só conheci aqui, entendeu? E eu digo, Senhor, eu vejo assim, cada reunião, cada hino, cada compartilhar, cada falar, realmente nos proporciona, irmã, a prosseguir, a buscar o Senhor e saber que, como Daniel diz, eu sempre digo lá em casa, quem disse que era fácil? Não é fácil. Não é fácil, né? Mas, Senhor, estamos aqui pela graça do Senhor, né? Dia após dia e prosseguindo. Eu digo, Senhor Jesus, eu quero até a volta do Senhor, que o Senhor me sustenta. Às vezes a gente vai, né? A gente cai, levanta, mas a gente olha para o Senhor e se alimenta da palavra e Ele realmente nos levanta, né? Nos suprindo, nos sustentando, né, Clarinha? E a gente vai aqui prosseguindo, viu, irmãos? Amém. Senhor Jesus, ganhei muito com o compartilhar do Ives, né? Ele falou, a gente estava falando aqui que é muito difícil a gente vir aqui para frente, né? A gente até comentou ali, né? Quando aqui vem para frente, tudo treme, né? Mas treme dentro de nós, né?
Irmãos, treme porque a reação que a gente deve ter em relação à palavra é uma relação de fé. Então, toda palavra que vem para nós, a gente só tem uma opção. Ou a gente abraça com fé, ou não. E a primeira coisa que eu ganhei muito nessa palavra, né, é que nada que é humano pode acolher a palavra do Senhor. Nada que é humano. Então, às vezes, o que foi estabelecido para nós foi que existe hoje um canal, um profeta que fala por Deus. Mas se a gente tentar abraçar isso de forma humana, irmãos, a gente nunca vai sair do lugar. Porque a fé é algo espiritual, entendeu? Então a gente às vezes coloca nossas opiniões, nossos pensamentos para tentar entender as coisas de Deus. E a gente acha que a obra de Deus vai a partir também de nossas opiniões. Irmãos, a obra de Deus não depende disso, né? E eu estava me perguntando, né? A palavra essa semana na imersão falou muito sobre escolha, né? Sobre escolha do bem e do mal. E fala que hoje em dia o Senhor ele já não mais impõe ao homem a escolher a vida, né? É a escolha do homem. Se ele vai escolher o bem ou o mal, né? Ele não impõe. Ele não deu um Deus importuno, né? E agora é algo interessante, irmãos. Porque Deus sabe que essa escolha é nossa. Mas ainda assim, Ele coloca a palavra para nos ajudar a escolher o que é a vida, né? Porque Ele sabe que se não tivesse a palavra, a gente ainda assim escolheria a morte. Porque é do ser humano, irmãos. Misericórdia, o ser humano complicado, né? E essa palavra trouxe mais luz ainda, porque o Ives falou assim, né? Que o nosso corpo, ele de certa forma foi feito para ser dependente, independente, né? E a nossa alma também é independente. Então, nossa alma gosta de buscar o que é bem ou mal. O que é o bem e o mal, irmãos? É a capacidade de tomar suas próprias escolhas e decisões. Então, a gente hoje recebe a palavra e a gente ainda quer escolher. Não, eu não quero essa palavra, eu quero outra. Não, isso daqui não é para mim. Não, esse negócio de pregar o evangelho, de desfrutar da palavra todo dia, imersão diária, não é para mim. Então, a gente ainda quer fazer nossas escolhas, Senhor Jesus. Mas graças a Deus que a palavra veio facilitar, né? A gente escolher a vida, né? Senhor Jesus. E a fé, irmãos, a Bíblia, ela retrata que a fé, a gente viver sem fé, é um ato de pecar. A falta de fé é pecado, irmãos. Senhor Jesus. Então, às vezes a gente acha assim, não, sou um ser humano bom, eu faço tudo de certo. Aí chega numa reunião, não recebe a palavra. Irmãos, isso é a mesma coisa de estar em pecado. Senhor Jesus. A fé é um dom de Deus, irmãos. E ela precisa ser nutrida. Amém? A fé, ela precisa ser nutrida. Ela precisa ser fortalecida. É como um músculo no braço do ser humano, né? Então, a gente precisa ter essa constância de exercitar a nossa fé. Agora, falei tudo isso de fé. Mas como vem a fé? A fé, ela vem por ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Agora, quando eu falo assim, irmãos, a palavra de Deus é algo muito relativo. Porque hoje o que mais tem são pessoas que consideram que falam por Deus. Entendeu? Então, é por isso que hoje a gente tem um canal, amém? Que segue uma só direção. Irmãos, a coisa mais incrível que está acontecendo na vida da igreja hoje, e às vezes a gente não consegue enxergar, quando eu comecei a servir no CEAP, a fazer CEAP, eu ia para uma localidade, estava uma localidade lendo 2 alimentos diários atrás, um lendo um alimento diário à frente, outro lendo terça-feira. E tudo que a gente falava parecia que era tudo estranho. Não, o irmão falava, eu disse, não estou entendendo o que esse irmão está falando, não. Então, hoje, a palavra o alimento diário, a imersão diária, trouxe um alinhamento. O fato da gente seguir de perto, tudo que a gente fala aqui, a gente entende hoje em dia. Parece que é o mesmo mover. Eu vou ser sincero para os irmãos. Eu chegava aqui na reunião em Sapé, na primeira vez que eu cheguei aqui, eu disse, esse irmão não lê o alimento diário, não. Tudo que ele está falando aí está errado. Misericórdia. Irmãos, a gente consegue discernir o que vem do homem agora. É incrível. Então, graças a Deus, o Senhor tem nos dado uma palavra. Irmãos, e a gente vai reinar por uma palavra. Senhor Jesus, uma só palavra, irmãos. E a oportunidade é essa da gente abraçar isso com fé, irmãos. A gente deve depositar todas as nossas forças. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém. Eu ganhei muito no compartilhar do irmão. E ele mostrou para nós, ali o versículo de Hebreus, capítulo 1, que Deus, ele falou antigamente de diversas maneiras, né? Mas de diversas maneiras por meio dos profetas. E hoje ele nos fala por meio do Filho, amém? Senhor Jesus, o qual constituiu o herdeiro e o qual formou todo o universo.
O irmão também mostrou a importância da palavra, né? E quanto poder há na palavra de Deus, pois ela formou todas as coisas. E eu desfrutei muito que, de fato, irmãos, nós precisamos ter fé nessa palavra. Mas a fé, ela não é humana, ela é espiritual. Senhor Jesus, a gente necessita fé ouvindo a palavra, estando perto dela. Senhor Jesus. O irmão falou que Deus ele não vai usar um megafone celestial para falar a cada um de nós. Ele vai usar homens. Só que nós não vamos focar naquilo que é humano. Senhor Jesus, não podemos focar no que é humano. O irmão Ives, né, falou que o profeta tem sido fiel, só que quando a palavra de Deus é falada, ela é acompanhada por meio de sinais. Só que somente vai ver esses sinais quem está seguindo de perto a palavra. Então eu e você, irmãos, nós precisamos seguir de perto essa palavra. Eu creio que a palavra de hoje não tem encorajamento para todos nós. Senhor Jesus, nós precisamos de estar próximos dessa palavra. Crer e ter fé nela, irmãos. Senhor Jesus. Hoje também na imersão a gente desfrutou de um versículo que é 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11. Ele diz o seguinte: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelo século dos séculos. Eu ganhei muito que a gente precisa perseverar, irmãos. Perseverar na palavra dos apóstolos. Perseverar naquele que o Senhor está usando como oráculo hoje. Porque mesmo que a gente não entenda com nossos olhos lógicos, com nossa visão humana e limitada, a fé na palavra, seguir de perto, vai trazer para nós um resultado diferente. Vai produzir amor. É o amor que vai nos vincular. O irmão também falou que não são afetos que nos ligam, né? Não vai adiantar estar aqui movido por algo que é humano. O Senhor, de fato, quer que nós possamos ver pelo aquilo que é eterno. A palavra é eterna, irmãos. E nós precisamos permanecer nessa palavra para também receber essa vida eterna que o Senhor está dispensando para nós hoje. Para servir, para se fortalecer. Tudo vem pela palavra, irmão. Tudo volta pela palavra. Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. A raiz da desobediência é a incredulidade. Irmãos, se eu não estou obedecendo o que o Senhor está falando por meio da sua palavra, do seu profeta hoje, é porque no fundo do meu coração, na verdade, eu não estou acreditando que essa palavra vem de Deus, sabe? Eu ganhei muito hoje, no ponto 4 da imersão de hoje. Nós também vimos, né, o irmão compartilhou com respeito de Paulo, todos tinham abandonado no final do ministério de Paulo, todas as igrejas praticamente tinham abandonado ele. Tinha muitos poucos que ainda seguiam a palavra dele. Mas algo que eles tinham em comum é que todos eles estavam envolvidos com essa palavra. Eles estavam vivendo, eles eram servos e praticavam essa palavra, seguiam de perto essa palavra. Então, toda essa contaminação que Satanás trouxe não chegou até eles. Porque eles se mantinham um coração puro, um coração que amava e seguia de perto essa palavra, né? E eu queria ler rapidinho aqui, né, o ponto 4 da imersão de hoje, que foi de muita vida, né, para nós. Fala assim: essas palavras não podem tornar-se mera doutrina. Cristo precisa governar-nos por intermédio da sua palavra. Isso acontece pela imersão, quando inculcamos a palavra em nosso coração. Desse modo, ele consegue estabelecer em nós um alicerce de amor. Antes estávamos arraigados no mundo perverso, mas Deus quer arrancar-nos dele e enraizar-nos em seu amor. Irmãos, nós temos um tesouro em nossas mãos. Todo dia o Senhor quer falar conosco. Irmãos, vamos valorizar essa palavra, fazer a imersão refinada no nosso lar, com nossa família. Isso é que vai mudar, vai tirar toda a raiz desse mundo e vai nos enraizar no amor de Cristo. Amém. Amém, aleluia? Amém. Tudo é pela palavra, né? Senhor Jesus, possamos a cada dia nos firmar mais, ter mais coração para buscar a palavra, né? Como Betânia falou, né? Nós precisamos crer que essa palavra vem do alto. Porque se a gente não crer que ela vem do alto, não vai mudar a nossa vida. E também não vai adiantar também a gente reclamar que não está mudando nada, que nada está acontecendo. Porque eu estou incrédulo, eu não estou crendo que é a palavra que vem do alto, que vem do trono de Deus, para mudar a nossa sorte e para trazer o governo de Deus.
Então Deus quer trazer o seu governo para essa terra. E nós precisamos crer que é por meio da palavra, né? Senhor Jesus. Irmãos, alguns avisos, né? Graças ao Senhor, né? Temos aqui hoje um bom número de irmãos. Para a gente é sempre uma alegria. Tem os irmãos